Quinta ao Vivo. Boa tarde, ouvintes, telespectadores, você que acompanha o nosso bate-papo edificante Quinta ao Vivo desde 2009 já, e os anos estão passando e os cabelos estão branqueando. Oh, glória! E nós seguimos aí perseverando nesse evangelho, graças a Deus, com muita novidade, trazendo também para você sempre, né, uma novidade, um testemunho, né, um compartilhar, né, da palavra e como o Senhor dirige, né, nesses anos todos, tantos programas a gente teve. E você pode acompanhar esses programas gravados no YouTube. Você vai lá na Rádio TV Menorá no YouTube, vai no playlist, tem lá encontros, orações, Escola do Reino, clipes ali, né, os louvores. Tem lá o Janela do Céu, tem lá o De Bem com Pão e tem o Quinta ao Vivo, né? Você tem lá o Vinde a Mim, também Novas do Reino, e você tem o Quinta ao Vivo, né? Os encontros microrregionais, né? Os encontros ficam salvos no playlist do YouTube da Rádio TV Menorá. Você consegue assistir os programas gravados aqui do Quinta ao Vivo, que são liberados para você aí através da TV aberta, toda quinta-feira, com inédito aí, toda quinta-feira às 15 horas, com reprise à noite, reprise também no dia posterior e na segunda-feira ao meio-dia, sempre trazendo aí um renovo para aqueles que não puderam acompanhar no momento, agora às 15 horas, também tem a reprise para que você possa ver à noite e também na segunda-feira ao meio-dia. Então fica aí a dica para que você acesse e acesse também os outros programas aí da TV aberta, das rádios que ficam gravados aí, da TV ao vivo, né, as mensagens de edificação com o nosso ministro Sérgio Roberto Alves, que você possa acompanhar tudo isso no YouTube. Gente, fantástico. Ou também você pode acompanhar e que vai linkar lá no YouTube, né, através do aplicativo Pão de Judá. Nesse momento, talvez você esteja assistindo, ou você pode assistir pelo seu smartphone. Você talvez agora está assistindo no computador aí, no pãodejudá.com.br, você está assistindo aí pela TV Menorá, no link da TV aberta, ou você vai no aplicativo, no smartphone, baixa o app Pão de Judá. Pão de Judá. Judá, né, Pão de Judá. Você baixa e você acessa a TV aberta e você assiste agora o Quinta ao Vivo. Oh, glória, no bate-papo edificante, diretamente hoje de São Paulo, em Indaiatuba. Fica aos 120 quilômetros da capital, até 100 dá até Barueri, por mais um pouquinho, mais uns quilômetros, 110 quilômetros aí da capital paulista, né? Indaiatuba, cidade abençoada demais. Estamos aqui hoje aqui com vistas aqui para a livraria, para a padaria celestial e com o nosso irmão amado, oh, glória, Paulo de Jesus, abençoado de Deus, né? Paulo também, que tem muito para compartilhar conosco dos arranjos do Senhor aí, né? E deixe nesse momento, irmão, para o irmão compartilhar um pouquinho, né, de como é que foi que o irmão acabou se firmando aí na igreja. Claro que é um arranjo de Deus, né? Evangelho do Reino, tudo diferente da graça, né? E como é que foi, assim, que esse despertar, né, que Deus fez dentro aí do teu coraçãozinho. Conta um pouquinho para nós, já dando uma boa tarde aqui para os ouvintes. Boa tarde a todos os ouvintes da TV Menorá, né? É uma alegria e uma satisfação poder, em pouco tempo, já estar testemunhando aqui para vocês, né, o mover de Deus, né? E quando Deus resolve que Ele te encontra e fala, vamos lá, não tem como a gente se negar, né? Então o mover de Deus foi grande mesmo. Eu lembro que há um tempo atrás eu um pouco desdenhava a cidade, né? Não me achava em Indaiatuba por ser uma cidade grande, né? Se criei desde pequeno em cidades pequenas. E aí, quando eu vim para cá, eu vinha só de passagem, né? A ideia não era ficar aqui. E o testemunho é que chegamos aqui, Deus fechou as portas de uma maneira, né, financeira, né, que não teve como a gente ir para outro lado. E aí, a minha mãe mora aqui há 28 anos, né? Foi essa a questão que me veio para cá. Eu vim para visitar. E ela mora numa rua que não tem saída. Ou eu passava na frente da Livraria Vento Sul, ou eu passava na frente da Livraria Vento Sul, né? Que lá no fundo tem um murão alto de um condomínio. Então eu fiquei uns 20 dias aqui acompanhando com o irmão Marcelo, e eu lembro que o Evangelho do Reino grudou, né? Grudou no sentido que 20 anos no meio evangélico, sempre procurando um sal, né? E as denominações que eu passei, né, não foi o erro as denominações, o erro era eu. Porque eu espelhava no homem e procurava nos homens aonde eu me encostar, né? E aí eu cheguei aqui no reino, foi o primeiro choque que eu tive, que eu perguntei para o irmão do pastor, ele disse que não tinha pastor. O teu pastor é Salmo 23. Falei, tá bom. E aí o segundo foi de que
eu fiquei sabendo que o Ministério da Palavra está lá em Cachoeiro do Sul, no Rio Grande do Sul, a mais de 1.000 quilômetros daqui, e o homem acho que veio uma vez só aqui. Então, quem que supervisiona? Foi o segundo choque. E aquilo foi tomando de uma maneira que eu não tive como escapar mais. Então, a impressão que eu tinha é que o mover de Deus, né, no começo, e a gente vê que o mover de Deus nas mínimas coisas é em prol de que ele vai encaixando uma peça na outra. Né? Então, parecia que eu passei 20 anos afastado daqui. Parecia que era para vir aqui, mas esses 20 anos eu estava afastado. De uma maneira ou outra eu ia chegar aqui. E o Evangelho do Reino causa isso. Ele dá a impressão que a gente chegou na casa mesmo. Né? E outras particularidades que agora, né, estamos... Dia 11, é muito interessante isso, né? O irmão Marcelo falou isso com um tom de desafio. Quando eu cheguei, ele mostrou a padaria, assim, mostrou os livros, e falou assim, ó, não tem como uma pessoa, 6 meses, se ela colocar a cabeça no estudo, em 6 meses ela está andando no Espírito com esse livro. E eu aceitei o desafio no sentido, falei, vamos ver se funciona. Né? Dia 11 agora de dezembro, né? Que é hoje, né? Fez 6 meses. Né? E nós estamos aqui testemunhando que é verdade mesmo, o material faz isso. A gente fala muito de evangelismo, de ir falar para as pessoas na rua, falar de Jesus. A minha ideia antes era falar de Jesus para as pessoas. Então, o mais importante do que isso é tu viver Jesus e, na oportunidade, tu colocar o material. Né? Porque a gente não tem como ficar com a pessoa 24 horas ou quando a pessoa estiver disponível para nos ouvir. Então, o material, ele faz isso. E, além do material, divulgar o Pão de Judá, divulgar a TV Menorá, divulgar os outros aplicativos que existem aqui. E eu posso compartilhar uma experiência dessa semana que eu achei muito interessante, né? Para mim sair para comprar um material para a igreja, e o irmão Marcelo sempre levou em 2 casas, uma que é lá embaixo, na Baixada lá, e outra no centro. Aí eu já ia nessa na Baixada lá embaixo. E o Espírito me tocou de comprar em outro lugar. Eu falei assim, mas Senhor, esses lugares aqui em cima são pequenos e são mais caros. Mas eu fui, né? Eu fui naquela assim meio, vamos ver então. Aí cheguei lá quando eu estava comprando as coisas e a gente tem que viver assim, irmãos. Quando você está pelo reino, cada passo que tu vai dar no dia, cada mover que tu vai fazer, as antenas da gente tem que estar ligadas no mover de Deus, que alguma coisa vai acontecer. A gente nunca vai passar por acaso no mercado, numa padaria, nunca vai furar um pneu de um carro por acaso, nunca vai fazer alguma coisa errada na tua vida por acaso. Né? E aí eu fui lá e escutei um louvor de fundo da igreja. Daí aquele louvor me chamou a atenção, eu já estava na saída já, e o movimento ali, aí eu fiquei sem muita expressão ali, né? Fiquei meio contrapé, saí, eu falei, mas vou voltar outro dia. Aí vim, peguei minha mochilinha e fui lá especial para fazer uma visita para ele. Mostrei para ele o livro, eu sempre ando com mesa dos pães abertos, que é para as pessoas abrirem, eu faço o desafio para as pessoas. Falei, abre aí o livro, a página que tu quiser, porque se eu abrir vai dizer que eu escolhi, aí tu abre. E raras vezes as pessoas vão ser tocadas, tem pessoas que enchem o olho d'água quando terminam de ler, e eu nem sei o que elas leu. E aí eu fui lá a segunda vez, ele olhou tudo, gostou do material e a livraria já era conhecida dele. Daí eu falei, bom, a segunda vez. Aí a terceira vez, aí veio na minha mente assim, o Espírito falando para levar um livro, A Injustiça da Parte de Deus, que nós de vez em quando fizemos um cultinho em casa, um cultinho de 10, 15 minutos, que é muito bom, que eu recomendo, e usamos aquele livro. Aí veio na menção, eu achei que era para doar um livro para ele. Eu falei, Senhor, mas eu não posso doar. Eu vou ficar sem, eu não posso dar. Daí levo o livro e levo um novo. Aí eu peguei, levei um novo encapadinho e levei o livro. Cheguei lá, eu vou escolher umas coisas aqui na tua loja, e daí tu vai olhando esse livro aí. Aí entreguei o livro para ele, fui pegando umas coisinhas ali e coloquei em cima. Aí ele falou, esse livro é bom. Ele falou, parece que é forte esse livro. Eu falei, vai querer ficar com um? Ele falou, vou ficar, pode deixar um. E ele ia pegando aquele, não, eu falei, eu trouxe um novo para ti ali. Aí ele ficou me olhando assim, né? Fui lá, peguei um novo, entreguei para ele, e fui lá na loja e já peguei outras coisas. Em prol dele ter pegado o livro, eu já dei uma reforçada na compra. Né? E aquilo para mim me tocou muito, porque as estratégias foi tudo o Senhor que foi moldando. Então, a nossa dificuldade aqui no reino não é em fazer. A nossa dificuldade é em ouvir a unção interior para que as coisas aconteçam. E elas vão acontecer. Então, é isso que a gente tem penado aqui para que isso aconteça, irmão. Isso flua, isso que tem nos firmado aqui. Foi isso aí que me chamou muita atenção aqui no reino. Vamos compartilhar uma palavra que está aqui, que bênção, né? Romanos 1,16, vamos orar, ler junto. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito.
O justo. O justo viverá por fé. Ô, glória. Irmão, eu vou contar aqui os bastidores também de outra parte, né? O irmão Marcelo estava aqui como distribuidor da JC Cosméticos, né? E estava no encargo já com uma direção aí para o presbítero da cidade, né? De ter um braço de expansão evangelística, além, né, do nosso dia a dia. E com esse braço para poder atingir os salões de beleza, né? Que são pontos aí de possíveis, né? Pontos de evangelismo, né? Para todo aquele que crê, todo aquele que se entrega, né? Para que ali onde se reúnem muitas pessoas durante o dia, enfim, né? Uma estratégia de Deus para que pessoas do próprio salão se convertessem, mas também que pessoas de fora que frequentam o salão pudessem ter acesso ao material da Editora Vento Sul. E aí então, assim foi uma direção do Senhor aí para a cidade, né? E o irmão Marcelo estava vai, não vai, estava ali começando o trabalho, estava no aquecimento, né? No aquecimento do desempenho, né? E ele disse para mim: irmão, Deus atendeu as minhas orações, mandou um casal de cabeleireiro. Essa parte eu tenho que contar também, né? Que a gente compartilha, né? Da importância, né? Da fé e da oração, né? De tomar decisão. Veja que primeiro, obviamente, por fé, houve uma tomada de decisão, né? E Deus enviou, né? E eu compartilho, né? Porque o irmão é cabeleireiro, né? E o irmão hoje tem desempenhado aí, né? O evangelho em todos os lugares, em todas as áreas, né? Seguindo aí o vento do Espírito, né? Como o irmão mesmo falou, que a gente precisa estar leve para conhecer gente nova, né? Mas que tem também rodado aí, né? O bairro, né? Visitando os salões de beleza aí, evangelizando, né? Visitando os salões, levantando, né, a provisão, né, um recurso, fazendo a obra, né, e levantando uma provisão secular aí para o dia a dia de vocês, mas principalmente, né, eu vejo fazendo a obra, né, irmãos. E deixa eu compartilhar um pouquinho dessa tua experiência também, né, dessa tua chegada aqui, né, eu sei que o irmão teve salão de beleza em Capão da Canoa, né, empresário lá, né. E Deus preparou todo esse arranjo aí. Conta um pouquinho para nós isso. O que aconteceu que 13 anos de salão lá em Capão da Canoa, né? E os últimos 3 anos foi fechando as portas de uma maneira, e a gente já com a ideia de sair de lá, já com a ideia de ir embora, mas não aparecia algo para fazer, né? Eu me lembro que há uns 3 anos atrás, a primeira febre de sair de Capão da Canoa foi um tal de Global Hidrogênio, o nome da empresa, que eram uns carros que estavam sendo movidos a água, né? A hidrogênio. E aí eu vendi aquele kit, né? Essa era a ideia. Eu estudei, fiquei uns 6 meses e nada de emplacar, e faltou coragem, fé para sair. Mas o ponto engraçado que era sempre aqui em Indaiatuba, porque aqui a empresa é aqui de São Paulo e o contato que eu tinha era de Sorocaba. Então era para vir para Indaiatuba, né? E para mover Indaiatuba no sentido de história, irmãos, eu tive aqui em 92. Eu saí do Mato Grosso, estava lá quase que abandonado, lá com 16 para 17 anos, e a minha mãe veio embora para cá e meu finado pai acabou falecendo lá, né? E eu não morava com ele, eu morava sozinho numa empresa de ônibus lá. E o meu primeiro contato com o evangelho, eu era aluno, 14 anos, na sala de aula, um professor da Adventista. Eu lembro que a aula de matemática dá sono na gente, e eram as 2 últimas aulas. E eu me lembro que a gente fazia as matérias rapidinho da primeira aula, e a segunda aula ele passava a aula toda falando da Bíblia, e eu debruçado em cima dos braços e não me via sono. Eu comia aquela palavra, aquilo batia no meu coração, certo? Então foi o primeiro chamado do Senhor para a minha vida, e eu me lembro que alguns meses depois dali, os verdugos começaram a pegar, sabe? Eu passei por tratamento, tudo, meu pai me levou para a capital, tudo, eles achavam que era algum mal na minha cabeça, né? Que eu estava ficando doido, né? E hoje eu vejo claramente que eram os demônios agindo, mas pelo mover de Deus. A palavra veio, tocou, e depois aquilo ali não pode voltar vazia, certo? Então daí eu saí do Mato Grosso, vim para cá. Cheguei aqui, deu uns problemas aqui na casa da minha mãe, eu tive que voltar para o Mato Grosso de novo. Aí do Mato Grosso eu vou ir para Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, eu tive uma experiência com Deus em Foz do Iguaçu, com os caminhoneiros cristãos também. Nós estávamos lá dentro do Paraguai, 150 quilômetros para dentro do Paraguai, o caminhão deles carregado, 60 quilômetros de estrada de chão. Se chovesse lá, eles iam ficar 3, 4 dias esperando secar para poder sair.
E eu lembro que levantou um tempo feio, e eu mais uns 5 ou 6 rapaziadinha, mais o pessoal lá dos carvoeiros, dele dar risada deles, porque eles foram para trás do caminhão e começaram a clamar em voz alta, clamar para Deus. E nós rindo, falei, mas vai descer ele água de burro, beber água em pé, nós falava, né? E brincava com aquilo e tirando o sarro deles. Irmão, deu um vento, levou aquelas nuvens, deu um pingo aqui, outro ali assim, ó, e cessou e abriu o sol. Nós olhamos um para o outro, ninguém falou nada, emudeceu aquela turma. E aquilo marcou na minha vida. Aí eu fui para Santa Rosa, aí lá um colega de serviço me convidou, daí foi lá, eu fui para a igreja, lá eu tive o meu primeiro encontro com Deus mesmo, daí Deus me tomou num culto lá, e aí tinha Paulo antes do aquele culto de quinta-feira, e o Paulo depois daquele culto, que Deus me tomou de uma maneira que, sabe, eu saí de lá sentindo uma pena, sabe, o Espírito me tomou de um jeito, me encheu, eu senti o perdão de Deus ali aquela noite, sabe, um mover tremendo, e dali para cá Deus começou a agir. E eu saí de Santa Rosa, e com a minha mochilinha nas costas, um casamento desfeito lá, né? E com a minha mochilinha nas costas, uma motinha velha, e vim pela Argentina para vir para Foz do Iguaçu. E eu não me esqueço da oração e a determinação que eu falei para o Senhor. Eu falei, Senhor, eu estou indo para Indaiatuba, lá só tem gente que não é do reino, gente que não é cristão, meus primos, meus irmãos, vai ser só festa. Não me deixa eu ir para lá, dá um jeito de me tirar de lá. Se eu for para lá, eu vou me desviar, eu não vou voltar aos teus caminhos. Então não me deixe lá, e eu vim com o plano de vir para cá. Fiquei um mês procurando serviço em Foz do Iguaçu de caminhoneiro ou de motorista de ônibus e não encontrei. Aí de Foz do Iguaçu uma ligação de um pessoal que eu conheci em Capão da Canoa, daí é que liga que eu fui para Capão da Canoa. Aí eu fui lá, Deus trabalhou muito na minha vida lá, conheci a minha varoa lá, né? Aí Deus me abençoou lá, porque foi também um mover, né? É um testemunho à parte, que foi tudo por mover de Deus, como se nós estivéssemos no reino. Porque eu estava num culto abençoado e Deus me mostrou o rosto dela, um brilho diferente, e eu ouvi uma voz que falou na minha mente assim, eis a varoa que vai fazer a minha vontade do teu lado. E eu conhecendo o pai dela, sargento da brigada, conhecedor da Bíblia, aqueles bem torrão, sabe, eu falei, eu caí de paraquedas aqui, ninguém me conhece, falei assim, eu já divorciado, falei, não, isso aí não vai dar certo. Falei, isso aí não tem, eu falei a coisa da minha cabeça, aí repetiu de novo. E quando repetiu de novo, eu lembrei eu tinha aprendido na mocidade a oração de Davi, que Davi, quando foi ungido rei, ele falou que ele reconhecia a unção de Saul. Ele reconhecia a unção do Senhor dele. E ele não ia mover nada. Ele deixou tudo que o Senhor fizesse. E eu falei a mesma coisa. Eu falei, de mim ela não vai ganhar um abalo. Eu vou deixar tudo pelo mover do Senhor. E o Senhor foi movendo mesmo, sabe? Foi 1 ano e 6 meses de muita luta, tribulação, até que viesse o casamento. Deus testificou com ela, com o pai dela e a mãe dela. Levou 1 mês para Deus testificar com eles. Certo? E nós nos casamos lá. E nos últimos 3 anos lá as portas foram fechando o trabalho. Lá no salão. Aí eu acabei vindo para onde? Vim para montar uma empresa, um e-commerce aqui, né, em São Paulo. Já estava tudo certinho, arrumado, esquematizado. Importação, já tinha empresa de importação, já tinha contrato já pré-estabelecido, né, um marketing multinível, estava tudo encaminhadinho. Aí cheguei aqui, o dinheiro não veio. A casa que tinha sido vendida estava certo lá, umas pessoas idôneas deram para trás. Né, e aí ficamos aqui a ver navios na mão do Senhor. Então, aí os produtos da JC, que se encaixou, porque nós trabalhávamos com produtos, nós trabalhávamos no salão. Havia uma certa facilidade para nós encararmos isso. Né? E aquela, o Senhor fez com nós assim, ó, ou você pega, porque nós não tinha mais para onde ir, certo? E quando nós viemos aqui, acabamos morando aqui na igreja, viemos para cá, para não ter vaga mesmo como sair, porque ainda acho que 1 mês ou 2 meses depois, a casa continuou sendo colocada à venda. E não foi vendida, até hoje não foi. E hoje eu digo, né, para o Senhor que não tem necessidade de vender, eu estou bem aqui, eu estou vendo no mover de Deus, e eu também nem posso dizer que eu quero vender ou não quero, porque eu aprendi que aqui tudo é na vontade do Senhor. Tudo é na mão do Senhor. Né? Num tempo atrás, antes de conhecer o reino, antes de se converter, eu colocava a culpa nas pessoas, nas coisas erradas que me aconteciam. Colocava a culpa nas pessoas. Depois que eu me converti, daí eu colocava a culpa no diabo e os demônios, sempre colocava a culpa. E uma vez a ministração do ministro, ele falou assim, que o culpado era nós. E eu não conhecia, não tinha esse conhecimento. Ele falou, um dia Deus vai pegar esse teu dedão que tu aponta para todo mundo, vai fazer virar e colocar bem onde tem que ser. E hoje eu aprendi que é assim. Hoje não é, se os demônios estão agindo, ou se tem alguma coisa que está acontecendo errado, é porque Deus está permitindo. Então eu vou falar que Deus é culpado? Então é só permissão. Então hoje eu aprendi, eu mesmo que sou. Então estamos num trabalhar de Deus. Né? E a JC... Jesus Cristo, eu tenho muito gosto de falar isso, sabe? Eu chego às pessoas, quando os salões aqui tem muita gente evangélica, aqui, muita gente cristã aqui no salão, e eu não falo nada, porque JC está por extenso, eu fico bem quieto. Quando fecha a venda, que eles já se interessaram, que eles vão ficar com o produto, daí eu abro, para não ficar assim que eles só compraram porque era do reino.
certo? E muitas vezes até testaram o produto e depois vêm falar. Aí eles ficam maravilhados com isso. Sabe? Falam, essa empresa, o ganho dela é para o reino, tudo é para o reino, tudo é investido no reino. Falam, o nosso ganha-pão está nesse material que está sendo vendido. E aí eu abro a pasta assim, e falo assim, aí esse aí é secundário. Vocês acham que esse é o primário? Não, esse é o secundário. O primário é esse material aqui. Eu vendo ali um livro da Vento Sul, é melhor do que vender 10 da JC. Nada contra, né? Sim. Por isso eu digo, né? Porque o irmão está de frente da JC da empresa, né? E eu falo isso, eu digo para eles, fiquei muito feliz, né? Leio o livro, né? E a vontade que a gente tem, depois que eu comecei a ler os primeiros livros, no desafio do irmão Marcelo, que falou em 6 meses, os primeiros livros eu já me encantei, os primeiros livros, eu nunca me esqueço. O último livro que eu não li, que eu tirei para estudar, que é Esposa e Modelação. Porque eu só estudava os CDs, áudio e os DVDs. Daí, quando eu me dei por conta dos livros, eu só li. Eu falei, não, mas o livro é um CD que foi escrito. Então, eu preciso estudar. Aí, eu estudei o livro. E a Senhor Serve e Conservo, aquele livro, outro, Dano da Amargura. Né? Comecei a ler e parei, não consegui terminar ainda, vou ter que voltar a estudar e ler, que é o Pânico na Areia. Né? E eu digo assim, Esposa e Modelação, que não é só para a esposa, né? São para todos, é para o homem, para a mulher, é para a família. Eu digo assim para as pessoas, para elas pegarem o livro e falarem assim, olha, se a metade dos brasileiros, ou a metade dos cristãos tivesse um estudo sobre aquele livro, olha, eu acho que, eu não sei nem o que dizer, qual que seria o bom retorno disso. Porque é muito completo o livro, o irmão Marcelo falava, é um dos livros mais completo, mais... não tem como explicar assim sobre embasamento, né? Porque vai tratar da família, né? Deus que criou a família é a base, né? A união, a unidade, tu começa a entender o que é a unidade e aquilo ali sai fora das 4 paredes, se a minha família está em unidade, vai estar em unidade com a família do irmão que está em unidade, vai estar em unidade com a outra família do outro irmão, e aí que vai se formar o corpo, né? Vamos fazer um breve intervalo, já voltamos aqui no nosso bate-papo, muito agradável, nosso irmão Paulo aqui de Indaiatuba. Amém? Já voltamos no segundo bloco. Quinta ao vivo.